Por acaso vocês já repararam que no elenco do Flamengo existe uma carência grave que até hoje não foi solucionada? Por exemplo, o time do Flamengo é o melhor elenco do país, é o melhor elenco da América do Sul. Não à toa é o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Só que, característica de jogadores, o Flamengo não tem finalizadores de fora da área, ou pelo menos grandes especialistas no chute de média a longa distância. Ao longo da história, jogadores que finalizavam de longa distância sempre fizeram a diferença pro Flamengo. Eu nem preciso ir tão longe e pegar o exemplo do Zico. Eu posso falar de jogadores como Petkovic, como Renato Abreu, como vários e vários jogadores que marcaram época pro Flamengo em diferentes décadas, em diferentes anos, diferentes temporadas ao longo da história do nosso time. Só para vocês entenderem do que eu tô falando, aqui a gente tem o estudo de caso do Arrascaeta, que é o cérebro do Flamengo, é a grande referência técnica desse time até hoje. Só no Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta finalizou 32 vezes. Ele fez 3 gols. Segundo aqui esse portal, dos 32 chutes do Arrascaeta, 25 foram de dentro da área. Apenas 7 foram fora da área. A gente nem precisa ir muito longe. O jogo contra o Cruzeiro nos mostrou que ter um finalizador de longa distância fez diferença. O Arroio meteu golaços no Flamengo, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E faltou justamente isso aqui que o Carrascal fez no jogo contra o Cruzeiro na última rodada. Se tem uma das coisas que mais irritam o torcedor do Flamengo é a não finalização de fora da área. Muitas das vezes o Flamengo pega o adversário retrancado, se defendendo, abrindo mão de jogar. E o Flamengo fica muitas das vezes no chuveirinho, faltando a finalização de longe. Ocasionalmente a gente vai ver o Eric Pulgar chutar de longe, o Léo Pereira, até o Ayrton Lucas. Mas a gente não tem o especialista. Se tem uma falta pro Flamengo, qual é o jogador que vai bater essa falta? Já se provou que o Arrascaeta não é esse cara. Quem seria? O Flamengo tem um batedor de faltas que vai levar perigo? Eu repito, vou trazer um novo exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem chutadores de fora da área. O Arroio, que fez golaços no Flamengo. O Matheus Pereira é um finalizador de fora da área. O Lucas Silva, que até tem se tornado reserva no Cruzeiro, é um finalizador de fora da área. Mas e no Flamengo? Quem é esse chutador? E ter um finalizador de fora da área não é luxo. É uma característica que pode fazer a diferença. Repito, o Flamengo vai pegar times retrancados, vai pegar times extremamente defensivos. O Samuel Lino é esse finalizador? Não é. O Arrascaeta é? Poderia, mas não é. Quem seria esse chutador de fora da área? O Luiz Araújo? Muito mal ele consegue. Mas ainda assim, é muito abaixo do que o Flamengo poderia ter. Repito, o Flamengo não tem um especialista em bola parada. Se o Flamengo tiver uma falta, a gente às vezes nem sabe quem que vai cobrar. Ora é o Ayrton Lucas, ora é o Arrascaeta, outra vez vai ser o Léo Pereira, mas o Flamengo carece de um batedor de fora da área. E quando você pratica um futebol extremamente tático, extremamente físico, de alta intensidade, os 90 minutos, ocasionalmente vão aparecer bolas que estão ali na zona intermediária. E o Flamengo precisa desse finalizador. O melhor jogador do Flamengo em termos técnicos não é um especialista de chute de média e longa distância. Então o Flamengo precisaria desse jogador urgente. O Almada poderia ser esse cara. Não veio, já é carta fora do baralho. Mas o Flamengo poderia olhar no mercado jogadores, não necessariamente meias. Pode ser um lateral, pode ser um atacante, pode ser um volante, até um zagueiro, mas um jogador especialista em bola parada. Um jogador que poderia fazer 2, 3 gols de falta no ano. Um jogador que tenha como opção chutar de longa distância, para dar trabalho pro goleiro, acertar o travessão, para colocar uma pulga atrás da orelha no adversário. Hoje eu sinto que o Flamengo carece de jogadores assim, tá? Também existe ali uma certa carência no driblador. Isso aqui fica até para um outro vídeo, que por sinal, se vocês quiserem eu faço um vídeo só falando disso. A exemplo aqui a nível de comparação, o Gonzalo Plata não é um driblador especialista, o Luiz Araújo não é um driblador especialista, o Bruno Henrique não é um driblador especialista, a gente pode colocar o Samuel Lino, que é muito bom de drible, mas talvez não seja a sua maior característica. Então assim, o Flamengo tem pontas que jogam no ataque, jogam no lado de campo, mas que não são exímios dribladores. São ótimos em transição, corrida, jogo físico, jogo de recomposição, jogo pegado, jogo de trocar de posições, mas o drible mesmo o Flamengo não tem. Pelo menos assim nos jogadores de lado de campo. É bem escasso. Muito mal você vai ter o Samuel Lino fazendo isso. De resto, eu não consigo ver esses jogadores. Mas, repito, é assunto para outro vídeo, tá? Se vocês concordam comigo, like no vídeo, comenta aqui se de fato o Flamengo precisa de um cobrador de faltas, ou se já tem no elenco, que eu não sei. Quem seria esse jogador? Deixa aí nos comentários. O Arrascaeta é esse cara? É o Léo Pereira? É o Ayrton Lucas? Quem seria esse batedor de faltas do Flamengo? Esse cara para chutar de média a longa distância? Pode ser um detalhe que vai fazer total diferença daqui em diante. O Cruzeiro quase consegue arranjar problema pro Flamengo por conta dos chutes de fora da área. A gente não pode fechar os olhos para isso.